Quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui, podendo dialogar sobre o trabalho como princípio educativo, que é o tema que me cabe. Quero agradecer a Branca, como coordenadora aí do Departamento de Educação de Jovens e Adultos, dar os parabéns a vocês pelo trabalho importante de resistência que vocês têm desenvolvido. Queria dizer a vocês que eu preparei um texto. Preparei um textozinho de 12, 13 páginas, né, com letra grande, né, e resolvi que eu vou ler devagar o texto e vocês vão acompanhar a leitura pela tela, que eu acho que é uma boa forma de vocês apreenderem aqui a dinâmica, né, o processo, a lógica do desenvolvimento da minha fala, do que eu gostaria que vocês pudessem depois, né, a gente debater, né, no final. Então, eu penso que assim vai ser possível um bom aproveitamento. Então, antes de entrar propriamente na análise da temática, eu acho imprescindível nós nos referirmos, em primeiro lugar, ao difícil quadro político que hoje vivenciamos. Como todos nós sabemos, está em andamento no país um golpe de Estado institucional que expressa ampla ofensiva política conservadora e instaura processo de grande regressão democrática no país. Como avaliam alguns analistas internacionais, o golpe de Estado legal, sem utilização de armas e apoiado em setores políticos conservadores e neoliberais, parece ser a nova estratégia das oligarquias latino-americanas. Depois de Honduras e Paraguai, foi a vez do Brasil. A direita brasileira, em seus diversos âmbitos, empresarial, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, sob protagonismo do PMDB, do PSDB e do DEM, na mídia televisiva e na imprensa, e no judiciário, se a gente quiser acrescentar, tem assumido posições de extrema violência política, com o objetivo de não apenas destituir a presidente Dilma Rousseff, mas de eliminar o Partido dos Trabalhadores e os demais partidos de esquerda da cena política nacional. E, sobretudo, de combater e criminalizar os sindicatos de trabalhadores e os movimentos sociais populares, como o MST, o Movimento do Sem Teto, por exemplo, muitos dos quais, embora critiquem as políticas econômica, social e ecológica do governo petista, opõem-se ao golpe de Estado. Apesar de ter assumido a presidência interina, Michel Temer e seu ministério, constituído apenas por homens, brancos e ricos, né, diga-se de passagem, vem tomando medidas que comprometem as conquistas civilizatórias presentes na Constituição de 88. Com o argumento da necessidade de equilibrar as contas do governo, Temer apressou-se em fazer uma reforma administrativa que extinguiu pastas e fundiu áreas do governo. E, como uma espécie de símbolo, colocou a Previdência dentro do Ministério da Fazenda, explicitando uma face da luta de interesses existentes no país, uma face da luta de classes. Podemos dizer que as elites financeiras jamais aceitaram que o movimento social, nos anos 70 e 80, introduzisse na Constituição de 88 os direitos sociais que capturam 10% do PIB. Trata-se de uma disputa por recursos públicos, por fundos públicos. Nessa direção, o governo golpista também, como sabemos, suprimiu o Ministério da Cultura e só voltou atrás, pouco depois, movido pela resistência de movimentos populares da cultura, de artistas e intelectuais. Da mesma maneira, extinguiu o Ministério da Igualdade Social, dos Direitos das Mulheres e da Juventude, submetendo o Ministério dos Direitos Humanos ao Ministério da Justiça, que, não por coincidência, foi entregue à direção do ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, conhecido repressor dos movimentos sociais, que comandou, até há pouco tempo, as ações da Polícia Militar Paulista, uma das que mais viola os direitos humanos no Brasil. Vou pular esse parágrafo, vocês podem ler, vou pular um parágrafo, vou adiante. No desmonte anunciado das políticas sociais voltadas aos setores populares, antecipa-se drástica redução dos recursos no SUS,
que está em andamento, e na educação. E a possível volta das desvinculações das receitas da União, das desvinculações orçamentárias que havia na ditadura, com graves consequências na saúde e na escolarização da população brasileira, excluída do direito democrático ao acesso à educação, prevendo-se ainda retrocessos para a valorização dos profissionais, que estavam em andamento, em fase de construção. Não podemos esquecer que a limitação de gastos impedirá o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, entre elas e, sobretudo, a efetivação da educação obrigatória a todos os jovens entre 4 e 17 anos, o estabelecimento do custo aluno-qualidade, do custo aluno-qualidade inicial, e o pagamento do piso salarial dos professores da educação básica como política obrigatória em todo o território nacional. O MEC foi entregue a uma coalizão conservadora de direita, comandada pelos conservadores do DEM, que se autodenominam, ironicamente, democratas, o Partido das Novas Ideias, né? Com a designação de Mendonça Filho como ministro e de Maria Helena Guimarães Castro para a Secretaria Executiva do Ministério. Mendonça Filho é privatista, e, quando governador substituto de Pernambuco, implementou um projeto em 23 escolas que abriu as portas para a privatização da educação pública no Estado, tendo por secretário, naquela ocasião, Mozart Ramos Neves, que é do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação, e é também do Instituto Ayrton Senna. Maria Helena Castro, por sua vez, é conhecida articuladora das reformas empresariais da educação no Brasil, com papel destacado na gestão da educação nos governos Fernando Henrique e nos governos do PSDB em São Paulo, tendo assumido a Secretaria da Educação do Estado. Integra também o Movimento Todos pela Educação e, atualmente, tem presença destacada no Movimento pela Base Nacional Curricular, do qual participam ainda, entre outros, sua colega do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, Guelmar Nama de Mello, a consultora Maria Inês Fini, que também está ocupando um cargo importante aí na educação, a deputada federal da Comissão da Educação da Câmara, a Dorinha Seabra Rezende, que é do DEM, e Alex Canziani, deputado federal e atual presidente da Frente Parlamentar de Educação. Todos eles pertencem a esse movimento empresarial que propõe reformas para a educação. E uma das primeiras medidas desse ministério, se a gente conseguir, né, lembrar um pouquinho atrás, foi exonerar 31 assessores técnicos, 23 deles ligados à Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a SECADI, e mais 8 da Secretaria da pasta, o que afeta de imediato as atividades do Fórum Nacional de Educação, o processo de construção da participação social nas políticas educacionais, ameaçando, sobretudo, a implementação do Plano Nacional de Educação. A outra medida bem recente foi a não recondução dos membros da Comissão Nacional de Educação, representativos das entidades nacionais de educação, comprometidos com a defesa da escola pública, e sua substituição por representantes de setores privatistas. E ontem, o professor Calegari, que tinha se disposto a ser o coordenador do Conselho Nacional de Educação, foi avisado de que ele não seria indicado, e foi indicado o professor Francisco Soares, que é lá do INEP, que todo mundo conhece pelas suas posições aí de avaliação externa. Diante de tudo isso, são bastante preocupantes as perspectivas para a educação do país. Temores que estão se confirmando face às posições apresentadas no seminário sobre a Base Nacional Comum Curricular, promovido pela Comissão de Educação da Câmara, sob a coordenação dos deputados, a professora Dorinha, que se chama Maria Auxiliadora Rezende, e do deputado do PSDB do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. E, mais uma vez, na organização do debate, foram excluídas importantes entidades da educação, como a Amped, a Anfop, SEDES, entre outras, que, historicamente, são representativas e portadoras das discussões e dos posicionamentos dos educadores brasileiros relativos à educação básica. Observou-se, nas manifestações dos participantes do seminário, o objetivo de impor as bases nacionais como uma das principais políticas do Estado. Por um lado, o grupo da professora Maria Helena, que assumiu o MEC,
propõe definir o conteúdo da educação básica brasileira, série a série, na forma de padrões para todas as áreas, definidas pelo MEC em uma base comum, com o objetivo de promover o processo de avaliação e controle em larga escala. Como bem avalia o professor Luiz Carlos de Freitas, da Faculdade de Educação da Unicamp, o que está em jogo nesse momento é a natureza dessa base nacional comum e sua elaboração, para, em seguida, ser controlada por avaliação padronizada, censitária, administrada de forma independente ou por organizações não governamentais ou em articulação com elas. E, ao contrário do que se afirmou no mencionado seminário, a base, tal como está sendo construída, propõe definir principalmente como o professor deve ensinar, reduzindo seu protagonismo e autonomia em sala de aula. Fazem parte desse processo as políticas de responsabilização, bonificação dos professores, cuja eficiência pedagógica deve ser garantida por meio da presença da iniciativa privada na administração educacional. E, por trás disso tudo, está o mercado, o objetivo da privatização da educação, a criação de uma base mercadológica para a atuação de consultorias, empresas de avaliação e empresas produtoras de material didático e midiático em escala nacional. Um bom negócio. Nessa direção, não podem ser esquecidos os reiterados objetivos de mudança na formação dos professores da educação básica por meio de reformas nos cursos de pedagogia das universidades públicas, os quais, como insistem Maria Helena Guimarães e Guilmar Namo de Mello, devem substituir a formação excessivamente teórica e política que realizam por uma educação mais técnica, mais pragmática, mais ajustada aos objetivos da avaliação sistêmica como critério de aferição da qualidade da educação. De acordo com Maria Helena, em recente entrevista, uma vez aprovado o projeto de lei que mudará o ensino médio e após a finalização da base comum, é prioridade renovar a formação dos professores. Diz ela, a base também é essencial para renovar a formação dos professores inicial e continuada. Na nova versão da Base Nacional, e conforme o projeto de lei 6840, em tramitação na Câmara Federal, propõe-se adequar a base à simplificação e flexibilização do currículo do ensino médio a partir da metade do segundo ano, à sua diversificação, segundo o interesse do aluno, a uma vinculação mais estreita ao mercado de trabalho. De acordo com a secretária do MEC, a partir da segunda metade do ensino médio, o estudante poderá escolher itinerários diversificados. Depois de cursar durante um ano e meio, aquilo que é comum a todos, ele poderá se aprofundar na área que escolher, exatas, ciências sociais, ciências da saúde, por exemplo. Ou seja, retrocedemos à dualidade dos tempos de Capanema, com o retorno do científico e do clássico, como eu estudei, separado da educação técnica, com diminuição da formação geral e antecipação precoce da profissionalização dos pobres, evidentemente. Se tal caminho for seguido, contrariando as orientações das atuais diretrizes curriculares do ensino médio, voltadas ao amplo investimento no ensino médio integrado, à constituição de uma escola comum de formação humana, consistente, ampla, a todos os brasileiros, teremos o reforço à escola dual, estamentalizadora, reprodutora das desigualdades sociais. Ao mesmo tempo, por outro lado, os deputados conservadores do DEM, do PMDB e do PSDB, apoiados em movimentos como o Unidos pela Educação, Escola Sem Partido ou Escola Livre, têm promovido significativa investida ideológica contra os avanços pedagógicos conquistados na formulação da base. Acusando o viés marxista da base nacional, propõe nela incluir, ironicamente, em nome da liberdade de pensamento, um modelo educacional que proíbe o tratamento na escola de temáticas relativas à ideologia do gênero. Na verdade, as relações sociais de gênero, a sexualidade, a política, entre aspas, quer dizer, a análise sócio-histórica, a reflexão crítica, além de proibirem a existência do movimento estudantil.
Um dos principais apoios a esses movimentos é o deputado Rogério Marinho, que, além de ter apresentado em 2015 um projeto de lei para tipificar o crime de assédio ideológico, a que é exposto o aluno, e a penalizar o autor do assédio em detenção e multa, claro que o professor, apresentou recentemente outro projeto de lei para que a base seja aprovada no Congresso Nacional, retirando-a, assim, do âmbito do Conselho Nacional de Educação e, portanto, do MEC. Muitas dessas políticas às quais me referi não são exatamente novas ou marcam ruptura com o governo anterior da presidente Dilma. É verdade que, de um lado, tivemos a continuidade nos governos petistas do viés privatizante que herdamos do governo FHC, derivado da nova configuração imposta ao Estado brasileiro, de mudanças de natureza em sua dimensão política, mudanças que transportaram para o seu interior a racionalidade econômica do setor privado, substituindo critérios republicanos de gestão social por critérios privatistas, pautados na racionalidade do custo-efetividade, que desconhece a dimensão dos direitos sociais. Mas, por outro lado, se a ofensiva contra a esfera pública deu-se de forma hegemônica no governo tucano, ela não ocorreu sem tensões e disputas na arena social nos períodos Lula e Dilma. Se é verdade que os reformadores empresariais e seus prepostos nunca deixaram de atuar no âmbito governamental, impedindo reformas estruturantes nos governos petistas, também é verdade que sofreram um enfrentamento permanente de projetos educacionais divergentes em defesa da escola pública de qualidade, construídos na luta resistente dos movimentos sociais populares e das organizações democráticas de educadores contra as políticas neoliberais da educação dos anos 90. Nesse enfrentamento, encontram-se algumas conquistas importantes na educação básica, em suas diferentes etapas e modalidades, em particular o esforço de inclusão da educação profissional e da educação de jovens e adultos na educação básica, momento em que houve maior participação popular no acompanhamento e elaboração das políticas públicas. E é nesse movimento que situa o projeto de EJA em desenvolvimento aqui em Santo André. Os objetivos desse projeto, a sua visão de sociedade, de educação, de escola e de ensino, são não apenas diferentes, mas opostos, antagônicos àqueles que hoje estão sendo impostos pelo Ministério de Educação do governo interino. O governo da ditadura militar procurou destruir iniciativas como as dos ginásios vocacionais, do Escola de Aplicação de São Paulo, o projeto de escola pública de formações de professores desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, por meio dos seus centros nacional e regionais de pesquisa educacional, todos voltados para o acesso igualitário da educação e da cultura pela população trabalhadora, visando o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, jovens e adultos, contribuindo para a transformação da realidade social brasileira. Hoje, ainda no governo Dilma, os mesmos setores, que podemos chamar de reformadores empresariais, conseguiram impedir a operacionalização do PROEJA, proposta desenvolvida pelos movimentos populares e pelas associações democráticas de educação, nas resistências às políticas liberais do governo Fernando Henrique e uma conquista social no governo Lula. Agora, os mesmos setores privatistas que passaram a ser hegemônicos no governo Temer erguem-se contra o Sistema Federal de Educação Tecnológica e até mesmo, imaginem, contra o Pronatec, provavelmente reduzindo o número de cursos voltados ao ensino médio, né, e ofertados pelos IFES, pelos institutos federais, que constituem apenas 30% dos cursos do Pronatec, ofertados pelo programa. A ofensiva levantada pelos representantes do governo golpista está direcionada ao combate de concepções políticas e pedagógicas que informam iniciativas como aquelas do ensino vocacional e do PROEJA, nos quais o projeto de Santo André se orienta e procura se espelhar. Não basta aos setores dominantes revogar direitos sociais, investir contra as leis protetivas dos trabalhadores, a CLT e etc. É também preciso garantir que a escola pública, enquanto instituição social, espaço privilegiado de apropriação do saber, da cultura pela população,
vem a cumprir uma de suas atribuições indispensáveis ao poder estabelecido, a de contribuir para a reprodução social, a reprodução das relações capitalistas, das relações econômicas, da hierarquia social, isto é, das relações de poder. Nas sociedades capitalistas, a visão liberal reforça o senso comum que apresenta a relação entre os grupos e classes sociais como um encontro entre cidadãos livres e iguais, mediados por uma ordem estatal autônoma, encarregada da justiça igual para todos. Contudo, as classes dominantes, para manter sua hegemonia, utilizam-se do Estado, aparato de exercício de poder, enquanto sociedade política e enquanto sociedade civil, estabelece relações de força com os grupos dominados, constituindo-os como subalternos e procurando limitar a sua organização autônoma. Mas se a escola pública é uma instituição da sociedade civil utilizada para a difusão das concepções de mundo das classes dominantes, ela não se reduz a essa função. Na escola, há disputa de interesses. Para as classes subalternas, a educação constitui um objetivo. Não se trata somente de obter uma qualificação exigida como necessária no mercado de trabalho e, enquanto tal, um requisito para a sua sobrevivência material. Ao mesmo tempo, alia-se também à educação a possibilidade das classes subalternas se apropriarem de conhecimentos que lhes permitem superar a dominação, exploração e transformar a trama de relações que define seu modo subalterno de existir na sociedade. Penso que essas expectativas, essas reivindicações, tiveram grande visibilidade no movimento de ocupação das escolas pelos estudantes do ensino médio da rede pública estadual de São Paulo. Por conseguinte, a escola é um lugar de lutas, com formas de dominação, mas também de resistências, tentativas de subversão, de invenção tática do cotidiano. Essa expressão muito linda, de invenção tática do cotidiano. Como diz o professor Bernard Chalot, a escola não é apenas o lugar da produção escondida das desigualdades. É também um dos poucos lugares sociais afirmando a igualdade das pessoas, a igualdade dos estudantes, das crianças, dos jovens e dos adultos. Mentira? Pergunta ele, e ele responde, sim, uma bela mentira que pode surtir efeitos, ele afirma, surte efeitos de profecia autorrealizante. Em resumo, a escola deve ser considerada como um espaço de atividades e, como a toda atividade social, ela é portadora de contradições. A atividade específica da escola é a instrução, a educação, a formação, a relação com o saber. E é justamente nesse ponto que proponho introduzir a questão do trabalho como princípio educativo. Então, nessa direção, eu vou retomar algumas reflexões que já apresentei a alguns de vocês e em outra oportunidade, e que estão naquele caderninho sobre trabalho como princípio educativo. Mas é muito importante retomá-las aqui para o conjunto de professores. Penso que Hegel e Marx nos deram importantes contribuições para pensar a relação entre trabalho e educação. Uma ideia fundamental está posta nas reflexões desses dois filósofos, a de que o trabalho forma. Podemos associar ainda outras ideias a essa primeira. O trabalho significa a relação com a natureza, o trabalho significa a relação com outro homem, o trabalho significa a relação do homem consigo mesmo. Em suas análises da dinâmica social, Marx sempre se preocupou em construir uma teoria da história, uma teoria da alienação e uma teoria do humano. Nós podemos dizer que seu objetivo principal foi discutir a construção da humanidade do homem. A partir da noção de praxis, da relação entre teoria e prática, Marx vai mostrar que, ao modificar sua existência pelo trabalho, o homem se modifica, o homem transforma o mundo. Nas teses de Feuerbach, Marx nos diz que a essência do homem, a sua natureza humana, é histórica, ou seja, está fora dele. O homem se constrói por meio da prática do trabalho. Assim, Marx chega a um ponto extremamente importante de sua formulação. Trabalho não é apenas uma atividade específica de homens e sociedade, mas é também o processo histórico pelo qual surgiu o ser desses homens, o ser social. Ou seja, foi através do trabalho
que a humanidade se constituiu como tal. Dessa maneira, a ligação entre educação e trabalho torna-se virtualmente muito forte, pois se admitirmos que educar é o processo de construir o ser humano, é fundamental saber que processo é esse. E é o trabalho. Nós podemos, então, responder na perspectiva marxista. Essa ideia, essa concepção de que o trabalho é fundamental na história do homem, de que o trabalho forma, também do ponto de vista moral, intelectual, é uma concepção arraigada no movimento operário do século XIX, entre comunistas, socialistas, anarquistas, e mobilizava as discussões dos congressos da Associação Internacional de Trabalhadores sobre a pertinência e a natureza da escola pública, da escola laica, da escola politécnica, da educação integral, e assumiu grande importância nos ensaios revolucionários que assistimos no século XIX, como a Comuna de Paris, por exemplo, em 1871. No entanto, como observam alguns autores, hoje não temos mais como modelo predominante a educação pelo trabalho. O modelo dominante é a educação pela escola. E a escola constituiu-se, ou constitui-se, como espaço em que o trabalho é negado, embora defendido como valor. É uma constatação interessante, porque, se formos acompanhar historicamente o surgimento de concepções que defendem uma relação direta e subordinada da escola ao trabalho, nós vamos encontrar a teoria do capital humano, que surgiu nos Estados Unidos, principalmente com os professores de economia Schultz e Becker, que eram da Universidade de Chicago, escreveram seus estudos entre os anos 60 e 70. Estudos que vieram a ter influência enorme nas agendas dos governos, nos diferentes países, graças à intervenção dos organismos internacionais multilaterais. Os pressupostos da teoria do capital humano, que estão também na base do modelo das competências, contribuem para difundir a falsa ideia, tão cara aos capitalistas, segundo a qual, mediante o salário, os trabalhadores obtêm a remuneração integral do seu trabalho. A partir da teoria do valor, pode-se apontar a falsidade dessa ideia, desnaturalizar a correspondência linear entre escolarização, formação, produtividade e renda, isto é, entre maior escolaridade, maior produtividade e maior renda, estabelecida pela teoria do capital humano. Se a teoria do capital humano desenvolve a concepção de vínculo subordinada da educação ao trabalho, ela também apreende educação enquanto mercadoria, como valor de troca. O diploma, de alguma maneira, é a moeda educativa reconhecida no mercado que expressa o valor de troca da educação no mercado de trabalho. Pode-se dizer que, segundo a lógica mercantil e empresarial expressa nessa teoria, trabalho não é considerado educação. E educação não é considerada trabalho. Como nos lembra Bernard Charlot, hoje e cada vez mais, o trabalho é pensado como força de trabalho trocável e a educação como acesso ao mercado de trabalho. O referido projeto de lei 6840, que propõe reformular, flexibilizar o ensino médio e que, uma vez aprovado, será integrado na base nacional, se sustenta nessas concepções. Outras são as concepções de educação e de trabalho que informam a proposta de currículo integrado proposto no projeto de Santo André e presentes no PROEJA ou nas diretrizes curriculares no ensino médio. Tais noções se baseiam na concepção marxiana de trabalho. Ao estudar a divisão do trabalho e suas mudanças na dinâmica da produção social capitalista, Marx nos mostra como o capital, valor em movimento, cresce. O valor, a riqueza social, resulta exclusivamente do trabalho. O trabalho é a fonte primária do valor. Marx estuda as formas históricas de organização do trabalho e indica as duas dimensões básicas assumidas pelo trabalho na sociedade capitalista. O trabalho concreto, que cria o valor de uso, que é o trabalho útil, e o trabalho abstrato, quando o trabalho concreto é reduzido à condição de trabalho em geral, que cria o valor de troca. Na mercadoria, encontramos, pois, simultaneamente, trabalho concreto e trabalho abstrato. Não se trata de dois trabalhos, mas da apreciação do mesmo trabalho sob ângulos diferentes. Do ângulo do valor de uso, trabalho concreto.
do ângulo do valor de troca, trabalho abstrato. O trabalho abstrato, medido enquanto trabalho em médio, em condições históricas precisas, constitui o que chamamos trabalho socialmente necessário à produção de determinada mercadoria. Marx observa que é o trabalho, na sua qualidade de trabalho humano, igual ou trabalho humano abstrato, então, é o trabalho, na sua qualidade de trabalho humano igual, que está presente em todas as mercadorias, né? Ou trabalho humano abstrato, que gera o valor da mercadoria. Na direção de alguns autores que eu venho estudando, entendo que não se pode, tal como está claro em Marx, apreender o trabalho apenas enquanto valor de troca, como alguns fazem. Quando falamos, como a teoria do capital humano faz, né? Quando falamos do princípio educativo do trabalho, estamos nos referindo tanto ao trabalho abstrato, quanto ao trabalho concreto, produtor de valor de uso, produtor de utilidades, produtor de obra. Nessa perspectiva, o trabalho não pode ser visto apenas como um momento de exploração, de sofrimento e de dominação. Essa é a forma predominante de realização do trabalho na sociedade capitalista, que nos permite compreender as determinações históricas em suas manifestações na fase atual do capitalismo e da globalização. Mas o trabalho é também experiência concreta. Enquanto valor de uso, o trabalho está subordinado ao valor de troca, e é preciso levar em conta essas normas abstratas para compreender a experiência do trabalho concreto. É importante enfatizar que, quando Marx apresenta a dimensão de valor de uso do trabalho, está se referindo ao trabalho como uma atividade humana como qualquer outra, que é também momento de formação, de partilha de uma experiência, momento de ligações coletivas, de produção de questionamento, de conhecimento e de questionamentos, enfim, um momento de atuação política. Nessa acepção, a apreensão do trabalho nas suas duas dimensões, como conceito abstrato e experiência concreta, possibilita entender que, na relação entre trabalho e educação, a atividade do trabalho a qual nos referimos possui significado muito mais amplo que a de trabalho profissional, conforme está reduzido na teoria do capital humano. É nesse sentido que o trabalho pode ser visto, do ponto de vista subjetivo, como trabalho de produção de si, e, do ponto de vista coletivo, como trabalho de produção da política, produção da vida, produção do viver. E é nesse sentido também que podemos entender a educação como trabalho. Trabalho de produção, de construção de nós mesmos e da realidade social, isto é, construção do humano. E é esse o significado do trabalho como princípio educativo no seu sentido mais amplo, que deve perpassar o currículo, que deve ser o fio condutor da relação entre as diferentes áreas de conhecimentos necessários à apreensão e compreensão da nossa realidade natural e social, tão diferenciada e complexa. Enfim, para concluir, e seguindo ainda as reflexões do professor Charlot, na mesma direção do que foi discutido acerca do processo do trabalho, podemos pensar a relação trabalho-educação, a problemática da escola e de sua relação com o saber, com o conhecimento. Na escola, o levar em conta as relações sociais, o trabalho e o diploma como valores de troca, não devem ocultar o trabalho escolar como experiência. Se o operário e o empregado podem ser transformados pela atividade de trabalho, o trabalho forma, essa transformação não é a meta, né, das atividades industrial e comercial, né? É apenas um efeito possível que pode acompanhá-la. A educação, ao contrário, enquanto atividade humana, pode e deve visar diretamente a transformação do aluno, a sua autonomia enquanto sujeito, individual e coletivo. E, insisto, a escola é espaço de reprodução de desigualdades sociais, sim, mas é também espaço de formação, de trabalho, de construção e de uso de si, enquanto na fábrica, na empresa, o trabalho, né, é uso do outro, né? Na escola, o trabalho é o trabalho de construção do uso de nós mesmos, para nós mesmos, uso de si, né? De apropriação cognitiva e social por um ser humano que partilha sua experiência com outros seres humanos. Um espaço, portanto, de transformação. Como nos ensina Marx, não há reprodução das relações sociais sem a produção
de novas relações. E nós todos somos sujeitos da história. É importante enfatizar, uma vez mais, que essa concepção educativa e emancipatória, perseguida pelo projeto de educação de jovens e adultos, da qual vocês fazem parte, que entende a escola como espaço de democratização e apropriação crítica do conhecimento para a superação do senso comum e do caráter prescritivo da aprendizagem técnica e instrumental, e, portanto, que defende a escola pública como espaço de construção de autonomia intelectual e política, tanto no plano individual como no plano coletivo, esbarra hoje também na proposta autoritária e despolitizadora da mencionada escola sem partido. Tem colegas meus aí, e muita gente, que está chamando esse projeto de um macartismo, né, lembrando dos Estados Unidos na década de 50, o macartismo na educação. Para nós, parafraseando Roseli Saião, na sua coluna, na imprensa, a escola tem de ser partido. O partido do ensino, do conhecimento sem seleção prévia, o partido da justiça, o partido da convivência e do respeito com as diferenças, o partido da liberdade. E ela ironiza, inclusive o partido da liberdade de pensamento, da autonomia, do pensamento crítico, da democracia, como garante a Constituição Cidadã de 1988. Portanto, para concluir, quero dizer que o embate que estamos iniciando não nos dará trégua. O combate que estamos iniciando não nos dará trégua. Como disse Fernando Moraes, em seu blog, reproduzindo o grito da Revolução Francesa, cidadãos, a luta